O imóvel desocupado pode também pertencer ao poder público. O Justiça em Questão mostra a situação desses locais em Belo Horizonte e o que pode acontecer com eles no futuro. Imóveis em situações idênticas, desocupados. O que os diferencia é que alguns têm o poder público como proprietário. O que antes era sinônimo de atividade e prestação de serviços, hoje dá lugar ao vazio. Portas fechadas, falta de movimento. Em alguns, percebe-se a sujeira acumulada e a negligência, mas outros estão bem cuidados. São vários os exemplos de imóveis públicos ociosos que não estão abandonados. Ter o poder sobre o imóvel exige cuidado, conforme explica este advogado, especialista em direito imobiliário. O que acontece? Na prática, que o gestor público tem que conduzir o uso e a manutenção do imóvel de maneira a evitar qualquer prejuízo. A lei não coloca a questão da vigilância, logicamente, que o gestor tem que praticar atos que venham a preservar o patrimônio público. E se por acaso houver algum ato irregular, esse gestor poderá ser responsabilizado, ou então aquela questão de uma ação civil pública, uma ação popular poderá ser manuseada, visando o quê? Impedir essa gestão ineficiente ou danosa ao interesse público. A capital mineira abriga um grande número de imóveis pertencentes ao Estado, à União e ao município. São mais de 1.200 endereços que se dividem em edifícios, casas, salas e lojas. Ao todo, 267 deles pertencem à União. Em número, ela fica atrás da quantidade de imóveis estaduais, 941. O cenário de desocupação é realidade nesse universo. O governo estadual cumpre o dever de preservar os seus imóveis, mesmo se desocupados. De acordo com a diretora de Gestão de Imóveis da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a manutenção periódica e a vigilância constante auxiliam esse processo. Bom, a gente procura manter constante vistoria nos imóveis para manter o zelo, tá, quanto à conservação. À medida que for apresentando algum problema quanto a vazamentos, problema de segurança, a gente adota as providências para saná-los e também os imóveis, alguns imóveis desocupados, a gente tem vigias. Então, mantém vigilância para que evite algum problema quanto à invasão e depredação. O futuro dos imóveis também ganha contorno. Juliana explica que, além da reocupação pelo próprio Estado, os prédios desocupados podem ir a leilão, medida que guarda alguns cuidados especiais. Bom, leilão é a primeira coisa a gente identificar. Quais imóveis passíveis de alienação, analisar a situação jurídica deles, tá? Se eles estão regularizados. Também é preciso ver quais imóveis necessitam de lei autorizativa e quais não. Tá? Somente os adjudicados que não precisam de lei autorizativa. A decisão final, contudo, cabe ao próprio poder público, assumindo o papel de proprietário e responsável pelo imóvel. O importante é atender ao interesse da população. O imóvel público ele tem que se destinar ao interesse público, de acordo com a sua finalidade. Logicamente que o Poder Executivo, por exemplo, tem liberdade de definir o seu uso dentro dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e visando, inclusive, a questão do interesse público em primeiro lugar. Ou seja, a questão tem que ser analisada sobre o que é viável para a população em relação àquele patrimônio público. Desembargador Zé do Carmo, em quais situações um imóvel público abandonado pode ser transferido para um particular? O cuidado pode ser transferido para um particular? Observe bem, o Código Civil, no seu artigo 102, estabelece que o uso de bem público pelo particular pode ser concedido gratuita ou de forma remunerada. Então, nessa situação, há necessidade de um procedimento junto ao município, ou ao Estado, ou à União, para efeito de que o particular possa entrar na posse desse bem e então fazer o uso que ele entender devido, de acordo com a sua pretensão, mas para isso ele vai revitalizar, vai usar o imóvel de conformidade com essa destinação. Isso pode ser feito, depende do interesse das pessoas nessa possibilidade. Existe um prazo para que o Estado retome as atividades no imóvel público abandonado? Ou ele pode ficar nessa condição por um tempo indeterminado? Pode ficar por tempo indeterminado. Não há uma previsão, porque em se tratando de bem público, o Estado, o município, a União é que vai dar a destinação correspondente. Então, o correto
evidentemente, seria que, não havendo essa iniciativa, estando o imóvel paralisado e abandonado, entre aspas, o que seria correto seria a população tomar providência junto à Curadoria do Patrimônio Público, junto ao Ministério Público, para que pudesse exigir por uma ação adequada que houvesse a iniciativa do Estado em retomar aquele uso mediante prévia revitalização do bem.